Boa noite, senhores comentaristas Boa deste programa mais noite. inovador da paróquia. Tudo bom, senhores? Tudo bem, senhores? Tudo Senhores, senhoritas, senhoras. excelente. Como vai, querida Ivana? Seu boa noite às pessoas. Boa noite, gente. Hoje eu estou muito contente, porque eu não vou ser a única mocinha dessa momento nosso aqui, né? A primeira mulher convidada nossa, estou bastante empolgada aí, bastante confiante aí que vai ser uma noite bem agradável aí para nós. Suas Bora palavras começar. iniciais. Suas palavras iniciais, querido Neville. Boa noite, meus queridos, né? Só posso agradecer um assunto muito importante da noite de hoje. Vamos falar sobre educação. Educação. Né? Então, Paulinho. bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez. Paulinho, suas palavras iniciais antes da gente que traga a nossa convidada. Boa noite a todos aí e um bom programa, né? Para nós e para os nossos webnautas. É isso, webnautas. Webnautas, é assim que fala, né? A gente está falando web... Eu falei web agora. Saiu, né? Isso, já temos agora. Olha quem está aqui conosco, querido Sérgio Calura. Bem-vindo, Sérgio. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. E hoje, olha, nós vamos realmente... É a estreia da primeira convidada do sexo feminino aqui entre nós. Uma falha até então, né? Uma falha. Devia ter muito mais mulher aqui do que homem. Mas, por algum motivo, a gente falhou e hoje a gente corrige essa falha. Seja bem-vinda, Cristina Litran. Como vai, querida? Tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos, a todas. Estou muito contente aqui de estar aqui com vocês nesse bate-papo hoje à noite. Vamos lá. Muito obrigado, viu, pela generosidade de dedicar um pouquinho da sua noite aqui conosco, tá? Um grande prazer. Olha, a Cristina, gente, eu também não conheço. Quem conhece bastante ela é a Ivana. Eu vou apenas dar uma introdução aqui. A Cristina é especialista em educação, tem aí uma especialidade em pedagogia Waldorf, é assim que fala? Isso mesmo. Isso. Uhum. E trabalha na Alemanha, né? Tem uma atividade na Alemanha que tem a ver com a educação infantil, desenvolvendo. Ela vai explicar melhor aqui. Para começar, explica um pouco, Cristina, qual é a tua atividade, a tua praia, onde que você legisla, por favor. Tá bom. Então, na verdade, eu comecei a minha história profissional na área de comunicação, eu fiz comunicação social e trabalhei alguns anos na TV Cultura de São Paulo, e na TV Cultura eu trabalhava principalmente com programas jornalísticos, né, documentário, inclusive. Depois eu migrei para jornal impresso, acabei trabalhando um bom tempo nessa área também do jornalismo impresso e migrei para Paraty. Eu morei 10 anos na cidade de Paraty antes de ir para a Alemanha. E lá em Paraty eu trabalhei com um projeto maravilhoso chamado Eco TV, que era uma TV comunitária, e que fazia um trabalho na região de Paraty, Angra dos Reis, com um jornal que entrava diariamente, todos os dias, para a comunidade da cidade. Isso foi um projeto revolucionário e, através desse projeto, quando eu estava em Paraty, eu comecei a me envolver com a cidade em outros setores e trabalhei como voluntária na APAI de Paraty, com crianças especiais. E, através desse trabalho da APAI, eu comecei a ter um olhar muito, muito forte com a criança. E aí começou a me despertar um interesse pela educação e foi assim que eu acabei entrando para a área pedagógica também. Fui fazer pedagogia. Primeiro eu fiz o antigo magistério, que não existe mais, depois fiz para a pedagogia, e aí eu não me satisfiz com a pedagogia tradicional, acabei encontrando esse caminho da pedagogia Waldorf, que eu posso explicar um pouquinho para vocês do que é essa pedagogia. E aí fiquei nessa área, misturando um pouco de comunicação com educação, até que a televisão acabou de funcionar lá em Paraty, infelizmente, parti para a área educacional. E trabalhei muito com projetos, com escolas e projeto com crianças carentes, das comunidades carentes da região de Paraty. Aí conheci meu marido alemão e fui parar em Berlim. Há 17 anos eu estou em Berlim, tenho uma filha de 16, que nasceu em Berlim, ela é meio brasileira, meio alemã. E lá em Berlim eu acabei que, por conta da língua, né, da dificuldade do idioma, o jornalismo era muito complicado de atuar, eu acabei partindo para a área
da educação, mas com a língua de herança, com o português. Então, eu criei um projeto junto com alguns colegas de uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha com crianças brasileiras e também de língua portuguesa, não só brasileiras. Também temos portugueses, aparecem às vezes moçambicanos, angolanos, mas a gente trabalha com a língua de herança portuguesa e cultura brasileira. E estou nesse projeto há 13 anos, em Berlim, né? Esse projeto tem o apoio esporadicamente da Embaixada do Brasil. A gente já teve alguns projetinhos apoiados pela Embaixada e também os pais que ajudam a gente a movimentar esse trabalho. Então, basicamente, é esse meu caminho com a área de educação, que começou com a comunicação, mas foi uma boa combinação, juntar a comunicação social, a televisão, esses projetos todos que eu trabalhei, com a educação. E estou nessa área agora, bastante empenhada aí, né? Então, basicamente é isso. Na Alemanha, você atua na Alemanha? Eu atuo na Alemanha, mas tá lá eu agora trabalho dando aula, mas eu dou aula para brasileirinhos. Nosso projeto chama Bilíngua, é um trabalho de língua de herança do português. Eu tenho hoje cerca de quase 100 famílias envolvidas no nosso projeto, todos os sábados. Essa meninada vai para o projeto no sábado de manhã, fazem aula de português e depois eles fazem aula de capoeira. Eventualmente, a gente tem... A capoeira é muito forte lá na Alemanha, eles têm um interesse muito grande pela capoeira, então acaba que vai juntando tudo em português. Os professores todos engajados dão todas as aulas em português. E você está passeando no Brasil nesse momento? Não bem passeando. Eu estou, na verdade, vivendo aqui há 6 meses com minha filha, que veio fazer um intercâmbio. Ela veio fazer o caminho contrário. Ela saiu da escola alemã e veio fazer um intercâmbio numa escola brasileira. Porque ela está no 10º ano, que seria o primeiro ano colegial, e nesse período todos os jovens, as crianças, adolescentes, têm uma possibilidade de já fazerem um primeiro intercâmbio, quem quiser e quem puder, para algum país. Ou o país... de uma família, uma família bilíngue, como é o nosso caso, bicultural, ou então elas podem ir para uma casa de família, num intercâmbio mesmo, né? Ela vai para um outro país, fica na casa de uma família. Mas a Helena optou por vir para o Brasil, porque ela queria vivenciar mais a outra cultura dela, a outra língua dela mais profundamente. E foi uma experiência maravilhosa. Eu estou no interior de São Paulo, em Indaiatuba, e aqui a gente conheceu uma boa escola, a Colégio Rudão, onde ela fez esse intercâmbio, e eu continuei trabalhando home office daqui, fazendo toda a minha produção lá com os meus colegas, e consegui manter esses 6 meses tudo caminhando. Quer dizer, já começando aqui e já passando a palavra para os demais comentaristas, que coisa absurda, né? Quantos anos tem sua filha? 16 anos. Quer dizer, já com muito pouca idade, 15, 16 anos, já existe uma oportunidade formal na educação alemã de trazer alguém para fazer intercâmbio. O que eu sempre defendi, que se eu fosse presidente do nosso país, uma das atividades que eu traria é que todo brasileiro deveria ficar pelo menos 1 mês fora do seu país. Acredito que nós teríamos um retorno de cidadãos muito diferentes. Pela simples experiência de viver uma cultura diferente, que age diferente, que se comporta diferente, traz uma certa vergonha de algumas posturas que nós tínhamos. Eu mesmo, quando já viajei, tive experiências muito legais nesse sentido. Então, já é uma experiência... É formal isso, quer dizer, logo aos 15 anos já tem uma experiência, o aluno pode aproveitar uma oportunidade de intercâmbio para um país onde desejar. Sim, claro que isso implica numa logística muito grande. Por exemplo, no nosso caso nem foi, porque a gente já tinha família, tinha casa, tinha tudo estruturado aqui, mas para quem precisa fazer fazer realmente um intercâmbio com famílias diferentes, essa coisa toda, é custoso, né? Não custa barato, não. É uma coisa que tem E a família que banca. É a família que banca. A família que banca. Mas, quando você chega na faculdade, na universidade, aí sim existem algumas organizações que dão tipo bolsas, apoios para esse tipo de coisa. Mas nesse período ainda, né, quando a criança ainda está no ensino médio,
praticamente é a família que banca. Existem muito poucos projetinhos que você consegue ter um dinheiro do governo para esse apoio. Mas às vezes até consegue, né? Agora, o mais interessante é a escola permitir isso, né? Porque isso já é uma coisa muito legal. Você está no primeiro ano do ensino médio e a criança poder sair 6 meses para fazer uma vivência, né? Porque isso implica também toda uma questão de currículo, de notas, de um monte de coisa que a pessoa tem que, as escolas têm que ter uma abertura para isso acontecer, senão não acontece, né? E a porcentagem de adolescentes que fazem isso é grande ou pequena? Não? Olha, eu diria que não é muito grande, mas eu posso chutar que uns 20%, 30% de crianças conseguem fazer isso. Bastante, Então, né, cara? eu acho que é bastante. Por exemplo, dentro da própria classe da minha filha, vamos colocar lá, nós temos 40 alunos, eu diria que 15, 16 crianças fizeram intercâmbio, tá? Então, e a cada uma para um país diferente ou para uma situação diferente. Algumas vieram como Helena em famílias, outras foram fazer em outros países, Canadá, Austrália. Tem uma menina que foi para o Líbano, que foi uma experiência muito interessante. Então, é muito interessante. Eles depois trazem toda essa bagagem de volta para a escola, né? E para a turma, né? Porque eles partilham isso para a turma, né? A perspectiva, então, é que daqui a pouco você retorne com a sua filha para a Alemanha. A semana que vem. Ah, já volta, já. Puxa, pegamos no laço. Já pegamos volto. no laço. No laço. Ivana, por favor, querida, pode fazer as suas interconexões com a minha querida Cristina. Vamos lá. Então, vamos lá. Apesar do tema ser educação, não posso deixar de lado toda essa vertente social da Cristina, né? Que ela, até quando ela conta da experiência dela e como ela chegou nisso, né? Essa vontade dela aí de desenvolvimento social e vai buscar educação por aí. Eu queria fazer uma provocação, Cris, porque hoje a gente, quando até um amigo nosso em comum colocou assim, será que é possível comparar a educação do Brasil com a Alemanha? Né? Ele nos questionou quando a gente fez a divulgação do programa. Mas eu vejo que muita vamos dizer assim, desse problema da educação aqui é justamente porque as escolas estão voltadas para ela e não para a necessidade social, a necessidade do aluno. Eu queria que você comentasse um pouco isso, até para eu entender se essa é uma dinâmica que lá é diferente, né? Hoje eu tenho uma experiência, não vou citar aqui as escolas, porque agora tudo dá processo, viu, Cris? Então, melhor a gente não. Mas eu tive a experiência de um filho meu que eu tive que tirar de uma escola importante aí de São Paulo, porque a escola dizia assim: esse aluno não interessa para nós. Né? Mas por que não? Porque o desempenho dele aqui não é bom? Mas vocês estão fazendo o que com isso? Não, então, é tal negócio, cara. O meu filho não ajudava eles na nota do Enem. Né? O resumo é isso. Então, eu acho que mesmo em boas escolas aqui, o foco não é o aluno, não é a necessidade social, e isso vem barrando um pouquinho aí para a evolução. Estou correta na minha reflexão? É diferente para vocês lá? Bom, obrigada que você trouxe essa reflexão, amiga, porque eu vou deixar vocês todos de boca aberta agora. Essa provocação foi muito boa. Amiga, é o seguinte, bom, nós quando saímos do Brasil, na verdade eu nunca tive a pretensão de sair do Brasil. Eu nunca imaginei viver fora do meu país. Eu sempre fui uma pessoa muito focada no meu Brasil. Eu gosto do Brasil. Eu gosto do Brasil. Apesar de todos os pesares, eu gosto do Brasil. Eu sou muito brasileira. Mas a vida me levou para lá, né? A vida me trouxe um companheiro alemão. Acabei indo para Berlim para conhecer. Fiquei grávida da Helena e a vida foi me levando para ficar lá. Muito bem. E para minha surpresa, quando a gente sai do Brasil, a gente acha que tudo lá fora é melhor. Ou pelo menos parcialmente, muita coisa, né? Que o nosso país é o pior do planeta, que nós estamos aqui vivendo uma situação a mais sem vergonha possível, em vários aspectos, né?
Mas eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei na Alemanha, eu tive essa mesma impressão. As primeiras, até porque eu fui para Berlim, não é qualquer cidade, eu não estava num vilarejo, num Dorf, como a gente fala, numa vila, né? Eu estava na capital, né, da Alemanha. E Berlim tem uma história, tem todo um peso, ela é um berço incrível de história e, culturalmente, uma cidade extremamente cosmopolita, de uma vanguarda incrível, né? Tudo acontece, tudo que tem de novidade está chegando em Berlim, ela é muito pulsante, né? Agora, quando você tem um filho e você vai pôr esse filho na escola, as coisas mudam, porque aí eu viro mãe, em primeira instância, né? E aí, como mãe, eu levei um susto com a educação, né? Eu levei um susto, essa é a palavra. Primeiro com o sistema alemão. O sistema alemão de ensino, ele me lembra algo como as castas da Índia, por incrível que pareça. Tá? Caramba! Por incrível que pareça. Uma criança, quando ela entra, ela passa pelo jardim de infância, que a gente chama do kindergarten, as kitas, né? Esse processo é parecido com o nosso, como se fossem as nossas creches, os nossos jardins. Elas entram depois na escola fundamental, que a gente chama de Grundschule, na Alemanha, que é do primeiro aninho até o 4º ano, né? E depois elas vão, então, para esse intermediário do 5º e 6º ano, que seria já um pré agora como ele chama aqui de depois o complementar, né? Ensino médio. Não é o ensino médio ainda, de 5ª série até o 9º ano, seria. Ainda faz parte do Fundamental, mas é o Fundamental 2, desculpa. Aqui eu estou um pouco por fora, porque eu saí do Brasil, mas é o Fundamental 2. Quando a criança completa 9, 10 anos, ela tem que fazer uma prova, uma pequena avaliação. E essa avaliação praticamente define a vida desta criança para o seu futuro. Isso é surreal, na minha visão. Tá? Por que define? Essa criança, se ela tem uma boa nota, com 9, 10 anos, ela pode ir para o que eles chamam de ginásio. O ginásio é, portanto, a melhor escola que prepara as crianças para a universidade. Tá? Mas se ela não tem uma boa nota, ela já não tem chance de ir para o ginásio. Aí ela já entra numa outra categoria, que pode ser a Realschule, que forma ensinos, que vai para o ensino técnico, mas ainda técnicos mais elaborados, tá? Que aí você pode ser um eletricista, você pode ter alguns cursos que levam você ainda para alguma direção um pouquinho melhor. Mas se você ainda não tem a nota nem para entrar na Realschule, você vai para o que eles chamam de Hauptschule, que é aí sim, aqueles que não têm, são os que eles chamam de crianças quase que não têm chance, não têm futuro, entendeu? E esses vão ser vendedores, vão procurar fazer outros, eles não têm muita chance no mercado de trabalho, além de trabalhos de serviços, né? Então, existem os serviços intermediários e aqueles serviços que ninguém quer fazer. Caramba. Isso acontece nesse período. E nós sabemos disso? Não, nós não sabemos disso, né? Ninguém sabe disso. Só quando você está na Alemanha que você sabe disso. E é muito, muito impressionante essa história. Por quê? Por que ninguém sabe disso? Forçadamente é uma coisa escondida? Eu acho que não. Eu acho que é porque falta mesmo da gente ter uma curiosidade de conhecer um pouco mais como funcionam os sistemas educacionais em outros países, né? Eu acho que primeiro isso. Eu, por exemplo, nunca tinha tido essa curiosidade de saber como era o ensino educacional na Alemanha. Né? Não, pelo contrário, no meu caso aqui, eu nem teria curiosidade, porque presunçosamente eu imaginava que não fosse muito melhor do que nós. Esse é o grande problema do nosso brasileiro. Nós sempre achamos que o que está lá fora é melhor do que nós temos aqui. E isso, gente, é um grande engano. É um grande engano. Não só na questão do ensino, em tudo, em muitas questões. Por exemplo, você vê essa questão, vou citar um outro exemplo. Claro que existem patamares, né? Existem coisas que a gente não dá para generalizar. Mas, por exemplo, quando a gente fala que o europeu é um povo civilizado, de fato, ele é um povo civilizado em muitos aspectos. Mas em outros aspectos,
Não, são iguais ao brasileiro. Se você entra, por exemplo, num metrô dentro de Berlim, no domingo de manhã, você vai se assustar com o que você vai ver dentro do metrô. Entende? Porque as pessoas andam dentro do metrô com bebida alcoólica. Então, os metrôs no dia seguinte ficam um lixo, não é? E isso, para mim, não é um exemplo de civilidade, não é? Então, claro, por outro lado, eu consigo andar 2 horas da manhã em Berlim sem o medo que eu tenho de andar 2 horas da manhã em São Paulo. Existem vários patamares, mas nada é perfeito, nada. Isso foi a grande lição que eu levei para mim nesses 16 anos de Alemanha. Nada é perfeito. Não existe aquilo que é melhor, o que é pior. O que existe são coisas diferentes, onde a gente pode, inclusive, valorizar muito mais coisas que nós temos aqui. E isso é muito importante também. Quando a gente sai do Brasil, a gente percebe também o quanto a gente tem de valor em algumas coisas que a gente não valoriza, né? Então, isso foi muito interessante. E esse sistema de educação na Alemanha é mais impressionante ainda, para mim, porque eu fico perguntando, tudo bem, isso vem de uma longa data, mas por que não muda? Porque existe um grande lobby para se mudar isso. As pessoas evoluíram, né? Em termos de pensamento, de abertura, de olhar para o mundo e coisa e tal. Por que não muda? Porque existe uma pressão muito forte da elite. Esse sistema, ele foi feito para uma elite que queria que seus filhos tivessem uma escola privilegiada. Então, quem está no ginásio já é um passo para entrar, fazer um bom abitur, que é o vestibular, e conseguir entrar numa universidade ou numa faculdade. Isso é uma coisa diferente também na Alemanha, porque aqui a faculdade e a universidade são muito parecidas, né? Esse conceito de faculdade e universidade, elas se misturam um pouco. Na Alemanha, a faculdade prioriza mais o técnico. A universidade, não, a faculdade, né? Prioriza mais os ensinos mais técnicos. Técnicos que eu digo assim... Profissionalizantes, né? Não é isso. Por exemplo, áreas como tecnologia, nesse setor. A universidade prioriza o ensino, aquele acadêmico, né? O que fica lá no acadêmico. Pesquisa, formação. Produção científica. Pesquisa. Isso, exatamente. Tá? E uma coisa, então, para mim, foi um susto perceber um pouco esse sistema, porque não me pareceu democrático, né? O nosso processo no Brasil também não é democrático, a gente sabe por quê. Por conta de outras questões, as nossas questões sociais, né? A nossa diferença social. Mas na Alemanha, isso não é democrático desde os 9 anos, 10 anos de idade da criança, porque eles eles não dão oportunidade, só um minutinho, Pavani, só para completar isso. Eles não dão oportunidade para a criança poder pensar em alguma coisa diferente, entendeu? Não, é louco. Eu quero dar a palavra para o Neville e para o Paulo, mas eu preciso fazer uma pergunta antes para você. Você disse que as pessoas que vão para o ginásio é quando elas conseguem uma certa nota. Vamos imaginar que todos, 100%, tivessem essa nota. Todos iriam para o ginásio, ou seja, é um sistema meritocrático de permissividade de chegar ao ginásio ou não? Não sei dizer isso, querido, não sei. Eu não teria uma resposta para isso, porque eu não conheço tão profundamente assim. Mas o que eu sei, por exemplo, é que a criança que faz, por exemplo, uma criança que está na Realschule, né, que está lá naquele intermediário, essas crianças ainda podem ter uma chance. Elas podem estudar de novo, fazer uma nova escola, o que não é muito a realidade que acontece. As crianças não querem prolongar, ficar anos e anos estudando, tá? Para entrar num ginásio, para fazer um abitur de novo, tal. Então, isso pode acontecer, né? Mas, assim, é muito difícil, entendeu? Então, a criança que na prática, há uma segregação mesmo. Há uma segregação. A criança que já entra nessa categoria de entrar para fazer serviços mais ligados a essa área de prestação de serviços, aqueles serviços que ninguém quer fazer muito, entendeu? Esses têm muito pouca chance de chegar lá de novo, entendeu? Mas quase nada, tá? Agora, o rapaz que está no ginásio
e ele resolve que ele quer ser um vidraceiro, ele quer ser o melhor vidraceiro do mundo, trabalhar com vidros, ele é apaixonado por isso, claro, ele vai poder fazer isso, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? E para você entrar dentro de uma universidade, dependendo da área que você escolhe, por exemplo, medicina, né, ou as notas do abitur, do vestibular, tem que ser altíssimas, tem que ser nota 1. Lá o 1 é o que equivale à nota máxima, né? Ao nosso A aqui, ao nosso 10, enfim. Tá? Então, eles são muito exigentes também com essa nota. Agora, o que eu acho muito cruel na minha visão, e até porque eu escolhi uma pedagogia, essa pedagogia Waldorf com a qual eu trabalho, com a qual eu me engajei, ela é muito mais voltada para o humano, né? Para esse lado humanista. E tem escolas Waldorf na Alemanha? Sim, a escola Waldorf nasceu praticamente em Stuttgart, com Rudolf Steiner, na época que foi formado esse trabalho, justamente para questionar esse ensino tão segregador e tão complicado, né? Só que ainda também dentro da própria antroposofia, Waldorf, existe muitas divisões, muita questão também da elite e tudo mais, porque é uma escola cara em muitos países, essa coisa toda. Mas, ainda assim, em termos pedagógicos ou de metodologia de trabalho com a criança, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu conheci, né? Bom, mas é isso. Então, eu queria deixar vocês com essa indagação de que realmente não é esse paraíso, não. E, claro, mas existe, lógico, para quem está fazendo um ginásio, por exemplo, a criança tem oportunidade de fazer música, de fazer muita coisa, você desenvolve a cabeça da criança em vários patamares, né? Então, você tem uma formação muito boa. Você tem também, quando a criança termina o ensino médio, a possibilidade de muitos jovens querem fazer um período sabático, né? Isso eu acho muito bacana. Isso, na verdade, não é só da Alemanha, isso outros países também fazem. A criança não tem essa obrigatoriedade de sair correndo para um vestibular e tem que entrar na faculdade, e às vezes você nem sabe o que você quer ser, de verdade, né? Quantas pessoas chegam nos seus 18 anos ainda sem ter certeza se é isso que você quer, né? Então, essa oportunidade de você passar uns meses viajando, conhecendo um pouco outras culturas, ou fazendo um serviço social, né? Isso abre a cabeça para você poder refletir de verdade o que você quer fazer da sua vida, né? Porque senão a gente acaba ficando profissionais frustrados. Quantos, né? Quantos estão por aí? Milhares, milhões, né? Então, isso é uma coisa bacana. Paulo, Oneville, por favor. Paulo, posso perguntar? Eu queria aproveitar esse gancho da Cristina, né? Eu trabalho com uma área de engenharia. Peraí, antes, vamos fazer um institucionalzinho? Rápido, rasteiro, veloz. Por favor. Então, Cristina, eu queria aproveitar... Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Aproveitar esse seu gancho aí, né? Eu sou da engenharia aqui, da metrologia, e a Alemanha nessa área é uma referência técnica inigualável, né? Então, o que eu quero te perguntar é isso. Eu concordo com você que é absurdo, né? Você categorizar pessoas, né? A gente tem diferentes níveis de inteligência. O cara tem uma inteligência musical, artística, tal... E às vezes não tem nada a ver uma prova representar um caminho com uma pessoa, né? Num dia, num momento que a gente não sabe como a pessoa está e tudo mais. Mas vamos olhar por um outro lado agora de resultado, né? Como você vê em relação à qualidade dessa educação, né? Porque assim, ó, eu vou te falar assim, eu sou um estudioso voluntário, né? Como a gente costuma dizer, como é que é o self-learn lá, sei lá, o cara que busca o aprendizado sempre, né? Então, mas a gente não pratica isso na educação brasileira. Na educação alemã, eu vejo que há um incentivo
do próprio aluno buscar informação, conhecimento, ler, estudar e tal, né? Então, como é que você vê essa questão de qualidade, tá? Só para você ter uma ideia de resultado na minha área, a gente tem um instituto aqui, que é um Instituto Japão-Paraná, que é o IBPQ, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E ele faz indicadores de produtividade e qualidade de resultado para comparar mais ou menos uma equivalência técnica, como você falou aí, né? Da parte mais técnica aí, né? E hoje, um alemão é capaz de fazer o que 3,5 a 4 engenheiros brasileiros faz sozinho. Ok? Então, isso é chocante, né? E eu queria tentar, assim, quanto isso tem de educação, ou da falta dela, vamos dizer assim, nesse processo? Olha, eu não sei se eu vou saber te responder isso, sabe? Mas assim, eu vou te falar de uma impressão, tá bom? Isso não é nenhuma questão de estatística ou de ter realmente uma pesquisa mais aprofundada. Eu vou te falar da minha impressão dessa questão, baseada, inclusive, não só na educação, mas nos alemães que eu conheço, né? Quer dizer, nos alemães com que eu convivo, inclusive meu marido, né? O que eu posso dizer para você, e vendo também a escola da minha filha, é que existe isso que nós conversamos até aqui foi sobre o sistema. O sistema, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da metodologia ou dessa questão que você traz, de como é a formação de fato das pessoas, né? Dentro de uma escola, tá? Universidade eu não posso te dizer, mas a escola posso um pouquinho. É maravilhoso no aspecto de profundidade, tá? O que acontece é que nosso sistema, eu acho, nós, infelizmente, não sei de onde nós herdamos o nosso sistema, eu questiono muito. Das fábricas. Né? Então, nós somos umas fabriquinhas em alguns aspectos. O que acontece na Alemanha é que eles fogem um pouquinho dessa fabriquinha e eles vão um pouquinho já para a tendência dos países nórdicos, né? Eu não sei se vocês sabem, vocês já devem ter visto, mas é óbvio que a melhor educação do planeta continua na Finlândia, né? É o país top da educação e penso que ainda continua, não sei, a última pesquisa que saiu do PISA, eu não sei dizer, mas penso que ela está lá. E isso, a Alemanha segue um pouquinho esse caminho, que é exatamente ensinar a pescar, entendeu? É mais ou menos isso. Não você pegar o peixe, dar tudo pronto, mastigado. É você ensinar o caminho para a pessoa pensar, entendeu? Então, por exemplo, você faz biografias. Vou citar um exemplo bem simples. Você pega uma biografia de Fernão de Magalhães, sei lá, ou então um músico, quem você quiser, tá? Você vai trabalhar nessa biografia durante 4 meses. Não é uma semana. Não é um trabalho que você entrega em 5 minutos. Você vai estudar tudo da vida de Fernão de Magalhães. Você vai conhecer o Fernão de Magalhães de ponta de cabeça. Entende? Aí você vai montar um trabalho sobre Fernão de Magalhães. Você vai escrever esse trabalho à mão, muitas vezes, ou digitando, mas você tem que prestar muita atenção. Você vai escrever um texto colocando as suas impressões já, sobre Fernão de Magalhães. Você vai montar um PowerPoint e você vai apresentar oralmente. Raciocínio, né? Você provoca o pensamento. Paulo, isso começa principalmente no primeiro ano do ensino médio. Minha filha agora fez trabalhos desse nível, tá? Isso é defender uma tese, gente, tá? Que legal. Agora, isso eles começam já pequenas pinceladas disso já no ensino fundamental. As crianças, às vezes, têm que pegar um trabalho já ligado à biologia, a um animal, a um bicho, e essa oralidade eles começam a treinar, esse trabalho de aprofundar, de dissecar sobre algum assunto, entendeu? E aí, o que acontece? Você, com esse caminho, você pode estudar qualquer coisa, entende? Porque tudo está aí, é só você abrir um Google hoje, você conhece muita coisa através da internet, né? Agora, o caminho para você chegar no conhecimento, você aprofundar um conhecimento, é que eu acho bacana que eles fazem. Por isso que eles têm esse talento de uma visão, né, ampla das coisas. Outra coisa o alemão faz muita coisa. O alemão faz. O meu marido, ele sabe
consertar uma bicicleta, desmontar uma geladeira, ele faz a mudança da casa dele, os alemães sabem fazer muita coisa. Eles têm essa cultura, porque eles não têm quem faça muito para eles, porque os serviços são caros, tá? Os próprios serviços que você tem E conta que ele é fono, ele é fono. ele é fonoaudiólogo, pois é. Mas eu estou dizendo assim que no dia a dia, né? Eles têm muito talento para fazer as coisas, né? Da prática, coisa prática. Eles pegam na massa, eles não ficam muito atrás de serviços. Eles mesmos vão lá e tentam fazer. O pai vai passando para o filho. Isso é uma coisa que as próprias famílias vão ensinando, né? Isso eu acho muito interessante, muito legal mesmo. Eu acho que aí você tem, por exemplo, essas lojas, inclusive, enormes, né? Que você vai lá, você pega a tua mercadoria, você coloca a tua mercadoria dentro do carrinho, você põe a mercadoria, você sai da estante, ninguém faz nada para você, você não tem as pessoas pegando para você, fazer para você, não tem isso, entendeu? Eles fazem. Tanto é que na própria linguagem nossa, eles acham muito engraçado que o brasileiro constrói a sua casa. O brasileiro, ele constrói a sua casa, ele faz cirurgia. Eu fiz cirurgia. Para eles isso é muito louco, essa retórica nossa. Como assim você fez uma cirurgia? Foi o médico que fez uma cirurgia em você. Entendeu? Foi o pedreiro que construiu a sua casa, não foi você que construiu a sua casa. E é uma coisa, mas você vê o que é a língua, né? Ela é um reflexo do processo cultural. Eles não falam isso, eles falam, quem construiu minha casa foi tal pessoa, construiu minha casa, ou sei lá o quê, entendeu? Isso na própria língua, ela é muito lógica nesse aspecto também, né? Então, é interessante, né? É um processo bem cultural, né? E... eu acho que, eu não sei se eu te respondi, né, Vili, mas é um pouquinho esse caminho, tá? Eu acho que eles têm essa facilidade. Né? O brasileiro, né, Vili, ele tem tanta dificuldade da profundidade, porque ele é ensinado superficialmente, ele é quase que doutrinado a ser superficial. A gente produziu aqui um material, que é o nosso RPG, um documento que tem algumas páginas. Eu fiz uma enquete das pessoas que baixaram o RPG, a gente tem todos esses cadastros, né? A maioria das pessoas diz assim, é um material muito denso, muito profundo. E essa profundidade, ela gera refratariedade no Brasil. Eu, quando vejo um livro com muitas páginas, é nele que eu me interesso. Um livro muito fino, para mim, não tem muita fascinação. Eu gosto da densidade, mas acho que nós somos aqui um oásis no deserto, né? As pessoas foram doutrinadas a serem superficiais. Quando eu procuro fazer um vídeo assim, um pouco mais denso de conteúdo, os homens de mar já me cortam, falam, não. Quer dizer, é triste isso, né? E outra coisa também, eu acho, Pavani, é uma coisa que eu acho muito interessante, né, na Alemanha, na cultura alemã, nesse aspecto também de trabalho, né, profissional e tal, eles são realmente muito metódicos no trabalho, eles são muito pontuais, né? Muito pontuais, são realmente muito pontuais. Você vê isso na Alemanha, você vê isso dentro de um ônibus, é uma loucura isso. O ônibus vai passar daqui a 5 minutos, ele passa daqui a 5 minutos. É uma doideira isso, entendeu? Então, isso você fala assim, como é que pode, né? Quer dizer, para nós brasileiros, né, que vivemos nesse caos aqui, para a gente é muito interessante ver como é que funciona as coisas funcionam, né? É milagre que funciona? Não é milagre, não é milagre. As pessoas fazem acontecer, simples assim. Eu trabalhei para a empresa alemã e eu sei bem como é que é esse grau de metódico. Paulinho, por favor, antes, o institucional. Nossos comerciais. Nossos comerciais. E me perdi aqui, pronto. Achei. Mas, Cristina, é uma pena que só tem 1 hora esse programa, tanta coisa para conversar. Cristina, a gente focou muito
no retrato. Eu quero focar nas bordas. E na tua opinião, tá? Se não me engano, foi em 2015, a jornalista Ruth Costa, ela entrevistou a Viviane Senna, né, a irmã do Ayrton Senna. E ela dizia que o sistema educacional que existe hoje, né, em 2015, ele prepara os alunos para um mundo que não existe mais. Tá? Elon Musk também, ele entendeu uma coisa muito parecida com isso. Ele falou assim, olha, todos os modelos de educação do mundo inteiro hoje ainda são modelos industriais, com alguns aperfeiçoamentos, segundo ele. E ele criou uma escola chamada Ad Astra, para os filhos dele, mas que virou escola para os milionários amigos deles. Todos estão agora se matriculando nessa escola e ele não quer fazer franquia. É uma coisa também meio cástico também, né? Uma coisa meio casta, sim. Mas uma coisa interessante desse modelo que eles estão colocando é liberar as crianças, primeiro, para ter brinquedos construtivos. Brinquedos onde elas possam construir alguma coisa. E é feita uma avaliação dessa construção desses brinquedos para saber mais ou menos qual é o talento, né, que essa criança vai desenvolver com a sua própria construção, tanto sem pensar nos gêneros, né? E a partir daí, eles trabalham muito a tecnologia para o ensino de rede, no qual a criança absorve o conhecimento que ela quer, mas ela é instruída a ter pelo menos um nível de qualidade básico naquilo que ela está absorvendo. Tipo assim, eu aprendo a colocar um ventilador para funcionar. Mas como funciona um ventilador? Então, ela tem que pesquisar como funciona um ventilador e ela acaba, quando ela vai pesquisando, ela entra na matemática, ela entra na física. Então, ela conhece física e matemática baseado na vontade e na onde aquilo que ela está querendo fazer. E aí, eles vão fechando esses legos, entendeu? Montando esses legos para quando chegar no ensino superior, ele praticamente já está preparado para o mercado. E aí o ensino superior seria para eles, entre aspas, né, é um local que ou vai para pesquisa, né, pesquisa mesmo pesado, ou então ele vai para o mercado direto, dependendo do que ele está querendo, ou para arte, para música, para pintura, para os business, para os negócios e tudo mais. Ou seja, é uma educação baseada na vontade da criança, mas sobre uma supervisão muito técnica para poder ter essa mensuração. A Alemanha de Hitler, parece que ela foi pioneira em fazer a revisão educacional, que é essa que você está colocando, né? Essa revisão educacional ela veio lá da Alemanha porque ele precisava explorar esses meninos, essas meninas de baixo intelecto para poder ir para o exército, tal, ou ser os principais delatores aí dos pais, né? Naquele modelo alemão lá, de saber quem é antinazista ou não. Mas reflete também, óbvio, o modelo que também tem nos Estados Unidos e tem em outros lugares. Tirando o finlandês, que também é um modelo mais construtivo, né? A pergunta que eu faço para você, se você fosse criar um modelo, qual seria esse modelo de ensino? Eita! Ui, responsabilidade! Com tantas variáveis, qual seria o ideal para você? A primeira resposta que eu diria para você é depende de onde eu vou morar, entendeu? Essa é a primeira questão, né? Porque, olha, por exemplo, eu vou te dizer, essa pedagogia que eu trabalho, que eu nem estou trabalhando, atuando diretamente nela, mas que eu conheci, que eu tive contato, que foi a antroposofia. Que a hora de você fazer o paralelo agora, te deu o gancho para você fazer o paralelo. Pois é, ela mesma, eu me lembro que eu tive aula com uma professora que tinha 80 anos, a Leonor Bertalô, em Botucatu. A minha formação foi feita lá na Fazenda Demétria, em Botucatu, onde tem uma escola muito, muito interessante, o Instituto Elo, onde eles trabalham com a pedagogia Waldorf, agricultura biodinâmica, é um centro muito interessante lá em Botucatu. E lá, quando eu tive uma aula com a Leonor, ela disse o seguinte, quando o Rudolf Steiner, esse pensador da educação, em 1800 e bolinha, pensou, por exemplo, em você trabalhar a questão da criança acompanhar todo um processo, que é mais ou menos isso que você está sugerindo, né? Mas então eles pegaram, por exemplo, a questão de você chegar até
um tear, você tecer um pano, fazer um tecido, tá? Então, você vai tirar a lã do carneirinho, você vai colocar a lã na roca, vai fazer o fio com a criança. Esse processo todo é feito dentro das escolas Waldorf, uma boa parte delas. Você vai tingir a lã, tá? Com tintas naturais. Aí você vai montar os novelos e aí você vai fazer o tear, tá? Todo esse processo a criança conhece para chegar no ponto, né? Só que aí a dona Leonor, essa professora, disse assim: tá, isso ele fez uma proposta para a gente trabalhar com a lã do carneiro. Muito bem, mas isso surgiu lá na Alemanha, na Áustria, países frios, que trabalham com a lã, que tem toda essa cultura, né? O que eu vou fazer com isso na Bahia? O sertão da Bahia. Eu vou levar a lã do carneirinho para fazer na Bahia? Vou fazer isso lá? E o erro das pessoas é exatamente isso. Você quer levar esse conhecimento, colocar numa caixinha quadrada, empacotar e levar isso para todo lugar. E não é assim que funciona. Não é o contexto, né? Não é o contexto. Não é o contexto. Então, o que você tem que fazer? O mesmo conhecimento, o mesmo processo, você pode fazer com a folha da bananeira, entendeu? Para fazer uma cestaria, para fazer um outro caminho. A questão não é o material, não é aquele objetivo final que tem que ser com a lã de carneiro, entendeu? É o processo. E esse processo, de fato, Paulo, é interessantíssimo. E isso existe em escolas, por exemplo, a Escola da Ponte, em Portugal, existem vários lugares que já tiveram experimentos de você criar uma coisa que eu acho, para mim, muito importante. Você pergunta para mim, se eu fosse criar um sistema. O sistema que eu gostaria de criar para as minhas crianças é a autonomia, é criar uma pessoa autônoma, ser capaz dela se colocar no mundo em qualquer lugar e se colocar da melhor forma possível. Nem que ela seja o que ela quiser ser, mas que ela seja um bom no que ela fizer, que ela seja boa, que ela seja feliz no que ela está fazendo, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho. É utopia? Não é utopia. Eu acho que é uma coisa que simplesmente a gente tem que querer. Simples assim, entendeu? E então, é um exercício. Eu estimulo muito os meus alunos. Eu tenho. Como eu fiz o jornalismo, né? Eu trabalho, misturo, eu faço programa de rádio com eles, faço jornalzinho, né? Então, eu levo aquilo também que eu conheci, entendeu? Da comunicação para a educação. E eu acho que é isso, entendeu? Que a gente pode fazer. Se de repente um de vocês quisesse aproveitar as suas aulas e quisesse dar uma aula para as crianças, talvez vocês fossem brilhantes para ensinar muito mais do que um professor, que está ali dentro de um processo quadrado, entendeu? Então, porque as crianças querem aprender, elas são curiosas, a gente tem que despertar neles a curiosidade. Eu acho que essa é o grande segredo, despertar a curiosidade. Ontem, só para terminar, eu fiquei sabendo, eu não sei se vocês sabem, isso é uma coisa que até eu gostaria de partilhar com vocês. 2020, parece que saiu uma determinação nos Estados Unidos, que eu não sei também se isto é no país como todo, ou se alguns estados, eu vou ter que pesquisar isso mais, porque eu realmente não sabia disso. Eles estão querendo tirar a letra cursiva e colocar as crianças para aprender a serem alfabetizadas na digitação, através do computador. Por quê? Porque hoje todo mundo usa computador, então não precisa escrever. Então, eu fiquei chocada. Eu falei, olha, é uma ideia. Tudo bem, todo mundo pode ter ideias ou pensamentos ou uma proposta nova, tecnologia, eu compreendo. Mas, assim, no meu ver, eu acho que isso é um perigo, por um lado. Claro, né? Que é um perigo. Não é nem poderia ser um acréscimo, não uma exclusão, não é excludente, né? É o que o Dr. Howard Gardner define, né? É uma inteligência nova que ele está discutindo se ela vira 10ª inteligência ou não, a inteligência pictográfica, que nós estamos perdendo essa inteligência porque a gente não rabisca mais, a gente não faz mais o rabisco em nenhum lugar. Essa inteligência pictográfica está virando a 10ª inteligência de Howard Gardner.
É a última inteligência Não. que vai... Hoje são 9, começou com 7, teve a 8ª, teve a 9ª e essa é a 10ª. Não, se você conversar com donos de cartório, eu tenho com os amigos que são donos de cartório, que ele fala, o fato do adulto parar de escrever, ele não consegue assinar da mesma forma. Olha só. Não, é louco isso, né? É muito Deixa louco. eu fazer uma perguntinha para você. Só para mim, eu não aguento. A gente vai até mais tarde, não tem problema. Mas eu preciso... Foi falado do sistema, foi falado da qualidade, foi falado dessa estrutura. Agora, eu preciso perguntar do aluno. Qual a diferença do aluno brasileiro, com o qual você viveu, e do aluno alemão ou do aluno não brasileiro? Há uma diferença para se destacar um detalhe, não? Não, eu acho que existe uma diferença cultural da pessoa, né? O jeito alemão de ser, o jeito brasileiro de ser. Mas, assim, a criança é criança em qualquer lugar do planeta, entendeu? Então tá. O aluno é em qualquer lugar. Eu acho que existe, assim, a tendência de serem um pouquinho mais introspectivos, eles têm um pouquinho mais de dificuldade dessa socialização, às vezes, né? Como a gente, por exemplo, a minha filha, que ficou agora 6 meses aqui, isso foi uma coisa muito engraçada também, porque quando eu falei para as pessoas que a Helena veio fazer um intercâmbio no Brasil, a primeira coisa que algumas pessoas me perguntaram foi: como assim? Você saiu da Alemanha para fazer um intercâmbio no Brasil? Eu falei assim: não estou entendendo a pergunta. Ela falou: não, mas geralmente as pessoas é que vão fazer intercâmbio lá fora. Eu falei assim: sim, mas a minha filha, ela mora lá fora e veio fazer um intercâmbio aqui. E acho maravilhoso que ela veio fazer intercâmbio. É como se houvesse um estranhamento, né, de que a nossa escola, né, não tem um valor de intercâmbio, tem muito valor de intercâmbio. Não, mas até eu estranhei. Eu estranhei, porque falei assim, o intercâmbio já era com a mãe, né? A mãe já é brasileira. Pois é, mas não é bem assim. Eu não quero que ela tenha a mãe como referência, eu quero que ela tenha a vida própria dela, a experiência dela, né? E quando ela veio para cá, foi muito lindo, porque ela percebeu essa diferença, né, da socialização. Por exemplo, até a relação professor e aluno, né? O professor e aluno na Alemanha tem um distanciamento muito grande. Você chama o professor por senhor, senhora e sobrenome, né? Mas isso na Alemanha é dessa forma? É dessa forma. Respeito ainda? É dessa forma. Que nem tem no Japão? É dessa forma. É dessa forma. E aqui não tem isso, né? Não, daqui o professor é o careca, o bacana, o sei lá o quê, entendeu? E para a Helena foi maravilhoso isso. Ela ficou encantada com isso. Ela adorou essa relação leve. E não é um guru, né? Exatamente. E não é nem guru, né? Lá eles não se permitem nem isso. Eles são o frau, a senhora, né? Frau é senhora tal, entendeu? É errado? Não é errado, é diferente. Cristina, deixa eu só, desculpa, Ivana, só rapidinho. Não tem jeito, ninguém cara. Me deixa falar, você falar. É a última. A gente, de 30 anos, 40 anos para cá, nós passamos aquela questão de ter menos filhos e mais pais trabalhando fora. E os filhos sendo educados por professores, no caso, quando você pode deixar o dia inteiro lá, ou por empregadas domésticas que estão ali mais tempo com o filho do que com você. Isso criou um distanciamento entre os filhos e o pai, um desrespeito que ecoou nas escolas. Perdão. Desculpa. Apesar que eu ia gostar, mas agora não. Aí eu te pergunto, esse fenômeno aí, esse fenômeno não aconteceu na Alemanha? Mesmo sabendo que os pais também trabalham fora, os filhos ficam em casa... Pelo que eu estou vendo, não, né? Acontece. Eles estão tratando acontece igual. Acontece igual. É igual. Você tem o mesmo... E o pior, a Alemanha passa por uma crise muito grande. Quer dizer, eu estou falando da Alemanha, me perdoem. Estou falando de Berlim, tá? A Alemanha é gigante, gente. Existem estados diferentes, lugares diferentes, então... não é igual em toda a Alemanha. Mas esse modelo educacional é o mesmo na Alemanha Ocidental e no Oriental. Em Bonn é a mesma coisa que em Berlim. Sim. É parecido, por quê? Os pais também trabalham. O alemão trabalha muito. Ele tem hoje essa tendência também de estar fora de casa, só que as escolas lá, existem escolas que são integrais, né? Então, a criança pode ficar na escola, tem atividades à tarde, coisa e tal.
Agora, também, quando chegam, por exemplo, no ensino médio, que é o caso da minha filha, eles já não têm tantas aulas à tarde, então eles têm meio período. E aí, muitos deles ficam sozinhos, eles têm que começar a se virar, entendeu? E, agora, o que está acontecendo muito lá é a crise de creches, as kindergartens, os kitas, a gente não tem, tá uma crise terrível, né? Então, tem muitos pais que estão entrando nesse dilema danado, um deles tem que ficar em casa. Quem ganha melhor fica em casa, quem ganha melhor trabalha, quem ganha menos fica em casa, entendeu? Ou eles têm que achar uma tagesmuta, que é mãe do dia, que eles chamam, né? São mulheres que ficam com as crianças, com grupinhos de crianças, como se fosse tipo uma babá de várias crianças, mas especializada, que tem que ter toda uma formação. Ou então babás, babysitters. Tem gente que fica desesperado procurando uma babysitter, coisas desse tipo. Então, existe uma crise hoje. E principalmente também porque a gente está vivendo esse processo de chegada de muita gente, né? Muitos refugiados. Então, tanto já tínhamos tido o fenômeno da Síria, né? De muitos refugiados que vieram da Síria, do Afeganistão e tudo mais, agora vem da Ucrânia. A gente está tendo um boom, uma explosão de gente, e que pessoas que precisam ter as Willkommen-Klasse para as crianças, que eles chamam, que são as classes para você receber a criança e aprender alemão, que essa criança primeiro precisa aprender alemão, para depois ser encaixada dentro das classes, né? E então os alemães estão apanhando também. Está muito complicado essa questão ainda hoje, não só na educação, mas em tudo, né? Todo esse processo da recepção de refugiados, e então não é fácil. Ivana, né? Faz a sua pergunta, depois eu coloco o institucional do Paulo e a gente vem para o que bom, que pena, que tal. Eu só não fico mais brava porque faz mais ou menos uns 40 anos que eu compartilho do conhecimento, do carinho, da sabedoria, da clareza dessa menina. Então está tudo bem. Mas, assim, é que eu queria complementar, porque nós falamos do sistema, nós falamos do modelo... Você tem que dar chance para as castas inferiores aqui. Não é. Nós falamos do aluno. Agora, Cris, conforme eu vou ouvindo as coisas aí, me parece que a gente ainda está precisando mesmo investir na mudança por meio do professor. Eu queria falar do professor. Porque, assim, a minha pergunta para você ia ser assim, olha, a gente trabalha com modelos de gestão. Se a gente estivesse numa escola, eu começaria por quê? Por onde eu começo a tentar ajudar, a tentar melhorar a gestão dessa escola? Mas, conforme eu vou ouvindo, me parece que o professor tem um papel ali que eu precisaria estar mais perto. É isso mesmo? Amiga, sempre. Eu acho que o professor é o pilar de todo um processo, né? Você vê a nossa experiência mesmo, entendeu? De você ter professores que saem lá na Amazônia, que andam 10 quilômetros para ir para a escolinha, para ganhar o que eles ganham e fazer o seu trabalho, e conseguem formar que seja uma criança, amiga. Isso, para mim, é sinal de que é o professor, o grande foco de uma mudança, né? Na Alemanha, isso acontece também, porque existem as escolas, por exemplo, né, que têm as suas pensamentos pedagógicos, suas linhas pedagógicas, mas quando a porta se fecha, é o professor que faz a diferença, entendeu? Tem professores assim, professores assado, né? E também o investimento no professor. O professor na Alemanha é mais valorizado, tá? É isso que eu ia perguntar. Ganha melhor. Sim, financeiramente, tá? E o estudo também, eu acho que o estudo não é muito diferente do nosso. O nosso não fica um bom curso nosso de pedagogia, não fica nem um pouco atrás de uma formação pedagógica na Alemanha, não fica mesmo, tá? Agora, inclusive, nós temos uma pitada diferente, que é a criatividade. O brasileiro é muito criativo, né? Tem professores alemães que são muito bons, eles conhecem a matéria, mas eles não têm aquele jogo de cintura para ensinar, para pegar o aluno, né? Capacidade de segurança, né? Capacidade de segurança. Então, o brasileiro tem isso, né? E isso às vezes, quer dizer, não estou dizendo que não tem alemães assim também, tem, mas é uma coisa que é mais nossa, né, do que deles. Agora, eles têm uma boa formação, eles têm uma boa valorização,
embora ainda eles tenham uma luta para melhorar essa questão financeira, mas, assim, é bem mais valorizado, né? E, portanto, o professor, ele trabalha com mais vontade. Outra coisa, o professor, de maneira geral, os professores alemães, eles estão mais vinculados a uma ou duas escolas, não é que nem o professor brasileiro que tem que pular várias escolas para conseguir sobreviver, entendeu? Isso também faz uma diferença na qualidade do trabalho do professor, porque ele pode se dedicar mais, né, àqueles alunos, àquela escola. Então, porque aqui é uma loucura, o professor tem que dar conta de muitas escolas diferentes e tudo mais para poder ganhar seu ganha-pão, né? Então, isso é uma coisa que lá tem uma vantagem, né? Eu, sem dúvida nenhuma, né, nesse aspecto. Não sei se eu te respondi, amiga, mas é mais ou menos por aí, tá? Querida Cris, agora eu vou colocar o institucional do Paulo, da Expa, e depois a gente volta, você vai pensando aí. A gente tem uma vinhetinha que a gente fala assim, ó, que bom, você valoriza alguma coisa que você acha bom, depois o que pena, você lamenta alguma coisa, e depois é o que tal, você sugere alguma coisa, tá bom? Ok. Vamos fazer esse institucional e depois nós voltamos já. Tá para bom. terminar aqui o nosso encontro, tá bom? Até já. O espaço do Paulo. Então, vamos lá. Primeiro, vinhetinha do Que Pena. Primeiro, vinhetinha do Que Pena. Cris, vou te chamar de Cris a partir de agora. Você virou íntima nossa. Cris, qual o seu destaque? Que pena o quê, Cris? Que pena que não há vontade política para se mudar o que precisa ser mudado, tá? Que pena. Ele é um problema político só, também. Não é um problema técnico, é um problema político, né? É um problema que, principalmente, eu acho que vem das organizações governamentais, né? Não estou falando de Brasil agora, estou falando de tudo, de todo, né? Do mundo. Acho que o mundo ainda, muitos países precisam pensar a educação, precisam olhar para isso com seriedade, com vontade, com carinho, com amor, com paixão, né? E eu acho que vem de lá primeiro. E depois vai vindo um patamar de outras coisas. Acho que essa vontade que está ali em cima vai refletindo nessa pirâmide que vem para baixo, tudo que está junto, entendeu? Então, que pena mesmo, né? Vinhetinha do Que Bom. Que bom que temos. Tem vinheta, tem vinheta. Vinheta, que lindo, gente. É maravilhoso o programa, muito legal. Olha, vinhetinha aqui, nós somos chique no último. Vocês estão muito prof, vou te falar. Então, olha, que bom que tem escola. Que bom que essa instituição existe. Que bom que existe o ato de educar. Que bom, né? Que existem pessoas que ainda estão engajadas com isso, mesmo que sejam guerreiros utópicos e seja o que for, mas que bom que está aí. Que bom que está aí. Cris, Ivana, eu queria destacar o que bom. Que bom que você foi descoberta pela Ivana e veio aqui conosco. Sabe por quê? Porque não é verdade. É rara. Eu não sei se eu teria uma pessoa do meu relacionamento que pudesse protagonizar o que você fez hoje aqui conosco. Sabe? Foi muito bacana a sua ponderação, a sua capacidade de pontuar o que tem de melhor aqui, o que não tem de melhor aqui. A primeira
fala sua foi muito importante. Eu quero crer. Que bom que essa mulher, que foi a nossa primeira entrevistada, deu uma marca difícil de superar aqui, viu, querido? Vai ser difícil fazer. Nossa, gente, tá uma doido. das que mais me interessou, porque realmente a educação, eu, Neville, a gente, nos nossos papos maconhados que a gente fazia aqui, a gente sempre disse, a educação, ela precisa ter uma reinvenção. Ela precisa acontecer um processo pelo qual se faça a partir dos professores, essa remodelação de professores. Achei muito legal. Tem que criar um selo. Tem que criar um selo. Na verdade, tem um aspecto que a Cris colocou, que a Alemanha acho que traz isso da tradição, né? Que o conhecimento não é compartimentalizado, né? O mundo não é separado em matérias e disciplinas, certo? O mundo, você precisa saber português para entender matemática, para compreender a física depois e pôr tudo isso para funcionar no projeto de sensores biológicos, sei lá. Entendeu? Então, isso é maluco. Então, e aí, por isso que eu te perguntei muito da qualidade, porque o ato de resolver, né, essa questão que você falou de dar à criança a resolução, ele buscar, pensar, refletir sobre aquilo, tá? Só para você falar, Cris, eu estava acompanhando um podcast sobre educação recentemente, eu fiquei chocado com uma informação. Se é verdade, eu não cheguei a verificar, mas eu fiquei chocado. Tá? O QI abaixo de 80, ele é considerado uma pessoa semi-retardada, vamos dizer assim, colocando o português bem claro, tá? Uma pessoa com dificuldade mental mesmo de compreender coisas básicas. O QI médio do brasileiro hoje tem 78. Homem retardado não, homem déficit de aprendizagem. Desculpa, gente, compartilhar Qual isso. é o nosso problema, Neville? Desculpa compartilhar isso, mas como a gente está falando de educação, eu tive que fazer esse desabafo no final. Pois Tem a sensação que eu tenho. Olha, Neville, eu vou te contar uma coisa, se eu tivesse um minutinho para contar uma coisa para vocês. Uma outra coisa que acontece na Alemanha, às vezes, também, isso é uma coisa que me assusta um pouco, né? Em alguns professores alemães, aquelas pessoas extremamente quadradas, e existem professores ainda que pertenceram à antiga Alemanha Oriental, né? São idosos, né? Pessoas bastante conservadoras, bastante difíceis de lidar, inclusive. Esses professores, às vezes, estão atuando, né? E eu tenho um grande amigo que é psicólogo, e ele é brasileiro, e ele trabalha com crianças e jovens brasileiros, graças a Deus. Um psicólogo que consegue fazer uma terapia em português para crianças que ainda não têm o alemão, né? E ele me contou de casos, né? Lógico, sem citar nomes, porque ele é um trabalho de psicólogo, mas ele conta que ele fica assustado, às vezes, de ver como alguns professores não têm a menor sensibilidade de perceber a criança. Então, por exemplo, muitas crianças migrantes que estão lá sem saber falar direito o alemão, imagine uma criança brasileira que saiu do Belém do Pará. Uhum. Mal sabia falar o português, nem tinha sido alfabetizada totalmente por português. Sim. Aí aquela mulher do Belém do Pará se encantou com o alemão e achou que ela ia ficar rica na Alemanha, ela casa com ele. Existe esse perfil, hein, gente? Eu não estou brincando, não. Muitas brasileiras vivem isso, tá? Chega na Alemanha, passa o pão que o diabo amassou, porque esse alemão depois está mais muito aí com ela leva essa criança para lá, essa criança vai para uma escola alemã. E essa escola alemã, dependendo se for um vilarejo, ela não tem um preparo para receber essa criança, entendeu? E essa criança, ela é tratada como uma criança deficiente. Entendeu? A professora fala que ela é incapaz, porque ela não consegue acompanhar, porque ela não sabe falar a língua, porque ela não sabe fazer matemática, porque ela é incapaz. E ela não é incapaz. Aí ela vai para o psicólogo fala que é absurdo isto. Você pode acabar com a vida de uma pessoa. Acaba. Com certeza. Entendeu? Então, isso que o Neville falou, essa coisa é séria, né? É uma brincadeira séria. Porque não, peraí. É sério. Deixa em aberto, que é o ambiente para o que tal. Peraí. Vinhetinha do que tal. Então, diante de tudo isso, o seu que tal, Cristina? Que tal, né, olharmos o mundo
de uma forma bem ampla, né? Bem ampla, né? Com muita... sem conceitos, sem preconceitos, tentar olhar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquela criança, o que é que ela realmente é, o que é que ela precisa, o que é que ela... Né? Que tal esse olhar, né? Generosidade, com generosidade. Né? É isso aí, é isso aí. Gente, que legal, hein? Acabou o nosso programa, olha lá. Show, muito bom, Cris. Obrigada, Obrigado. gente. Adorei estar com vocês. Pode me chamar de novo, a gente pode... Você vai voltar para a Alemanha, mas agora aqui dá para fazer mais aqui, né, gente? Vai fazer da Alemanha, da Alemanha. Fala lá da Alemanha. Igor já sabe como acessar o link, bora. Separa a cerveja. Só isso eu posso falar. Muito grato realmente pela sua participação. E agora eu vou colocar a vinhetinha aqui de finalização do programa. Não vai embora não, que a gente fica ainda no cafezinho pós o programa, tá bom? Tá bom. Gente, nos vemos segunda-feira que vem, 8 horas da noite, com alguma outra pessoa aqui na parada. Combinado. Aqui, tá bom? Cris, beijo no seu coração, querida. Muito obrigada. Vai ficar no PEC depois, vai né? embora não, fica aí que nós voltamos já. Pera aí. Tchau, gente, até mais.